Se você vai operar um paciente, vamos supor, eu vou pegar um paciente que tem uma fratura de tornozelo e ele já tem um componente emocional envolvido, um quadro de depressão, de ansiedade, existe um ciclo de dor, né? Nós podemos até falar dele aqui, que é: você tem um estímulo, quando você vai lá e corta a pessoa, vai um estímulo pela medula, vai no cérebro, que é processado e volta. Nesse caminho, você tem coisas que estimulam a dor e tem coisas que inibem. Então, esse paciente, quando ele chega, ele vai ter um corte, que é uma dor nociceptiva aguda ali. E o que acontece? Geralmente, esse estímulo neurológico que ele tem, as substâncias que inibem a dor, elas estão baixas, né, na balança ali. Então ele fica muito ansioso no pós-operatório, o que leva a ter esse quadro de dor aumenta. Aí ele tem mais dor, o pós-operatório é mais demorado, geralmente às vezes você tem uma outra complicação. Por isso que hoje em dia a gente faz uma bela avaliação antes e às vezes você já dá alguns medicamentos antes para diminuir essa ansiedade. Então hoje assim, a gente não dá para tratar a dor só com anti-inflamatório, só com dipirona, porque tem esse envolvimento neurológico, né? Quando a gente fala de dor crônica, né, a que o pessoal mais conhece, que hoje está muito em moda e tudo, até porque tem os benefícios que estão vindo aí, é a fibromialgia. Mas assim, o tipo de dor que você tem na fibromialgia é uma dor que chama nociplástica. Então, você já ouviu falar sobre os tipos de dor? Não. Para você tem uma dor só, né? Uma dor só? Tá doendo. Na verdade, nós temos 3 tipos de dor. Uma que chama nociceptiva. Então você tá lá fazendo um churrasco, pôs a mão no fogo da churrasqueira, você queimou. Aquela dor aguda, inflamatória, é uma dor nociceptiva. Teve um estímulo real. A outra é a dor neuropática, aquela dor que acomete um nervo. Então, quando você corta, o paciente que tem uma amputação ou que tem um problema no sistema nervoso central, né, tem um envolvimento neurológico, aquela dor que queima, formiga e tudo mais. A dor nociceptiva, o paciente ele não tem uma lesão. O problema está no processamento da dor no sistema nervoso. Então, essa pessoa, por ter uma ansiedade muito grande, por ter um quadro depressivo, essa dor fica processada diferente. Então é como se tivesse um alarme de dor o tempo todo. Então ela fica sentindo. E não tá rolando nada. E não tem. Você pode fazer exame que você não vai achar nada, entendeu? Por isso que hoje, para tratar esse tipo de dor, você usa outros medicamentos. Não é anti-inflamatório, entendeu? Mas para isso, até você chegar nesse diagnóstico, você tem que fazer toda uma avaliação muito bem feita. Às vezes demora meses, tem paciente que demora anos. Porque você tem que descartar, por exemplo, problema neurológico, problema reumatológico, né? Então você tem que fazer exames. Não dá para um médico tratar especificamente. Às vezes você tem que ter um auxílio, uma equipe multiprofissional. Então assim, não existe uma dor só. Por isso que às vezes você machuca, depois de 3, 4 meses você continua tendo dor e não sabe por quê, né? Uma cronificação. Sensacional, cara. Mas e o cara depressivo que ele quebra o pé e precisa operar? Não tem problema. Se ele tá num quadro muito agudo de depressão, provavelmente nós vamos chamar o colega, o psiquiatra, por exemplo, para ajudar. A gente faz uma coisa que chama analgesia preemptiva, que é o quê? Antigamente o pessoal falava assim, ó, operou, deixava lá, Profenide se necessário, se dor. Isso mudou depois desse estudo da dor. Hoje você dá medicamentos antes para a pessoa não ter dor, porque eles viram que se você deixar ao longo de um período o paciente ter muita dor, a gente chama isso de estimulação proprioceptiva, né, ali no cérebro. Se você ficar tendo esse input, essa estimulação, isso vai dando uma impregnação nesse sistema nervoso central e você vai tornando essa dor crônica. Então, hoje, a dor crônica é uma doença. E por isso que quando o paciente tem esse quadro e chega para você, a gente dá o quê? Antidepressivo, ansiolíticos, anticonvulsivantes, que você deve saber, tipo duloxetina, pregabalina, para ajudar a modular essa balança, que regula, entendeu? A pessoa que é depressiva ou ansioso, a endorfina, noradrenalina, que são coisas que deixam a gente contente, quem é depressivo tem isso baixo. E tem as coisas que estimulam, né, a dor, muito alta, porque a gente tem coisas que faz a gente ter dor, senão você ficaria com a mão queimando. Então, esses medicamentos, eles fazem o quê? Eles ajudam a melhorar essa endorfina que está baixa. Então, a gente dá antes, conversa, às vezes manda para terapia, dependendo do hospital que você vai operar, tem um trabalho do psicólogo, entendeu? Então, hoje não é só operar. Por isso que hoje no meu consultório o trabalho, ele é assim, é muito... Hoje eu não atendo muito plano de saúde mais, né? Minha consulta hoje lá tá assim, é um paciente por hora,
Para quê? Para ter tempo para fazer essa avaliação. Né? Essa anamnese, essa avaliação. Hoje na dor Importantíssimo, crônica, né, doutor? importante totalmente. Apesar dos exames terem evoluído, ainda a anamnese, o papo, a história que você me conta, palpar, olhar, ainda é o mais importante do alicerce do atendimento. Os pacientes que estão aqui assistindo a gente vão saber o que eu estou falando. Quando eu vou conversar, eu falo para eles assim, é como se fosse uma casa. Então, o alicerce, né? Não adianta você tomar vitaminas se você não faz o alicerce da sua casa, que seria a atividade física. Então, para toda patologia, tem que fazer o alicerce bem feito. Se você fizer o telhado antes, vai quebrar, né?